Bom, Assim, assim. gente, é muito bom apresentar o Marcos, né, que é um biólogo, pedagogo, mestrado em educação lá da Federal de São Carlos. Acho que quando você estava não, você estava começando o mestrado que a gente se conheceu, né, Marcos, lá em São Carlos. Ele fez doutorado e pós-doutorado na USP São Paulo, na psicologia social, né? Também teve um período no Centro Sustentável da Universidade de Brasília, fazendo pós-doutorado, e na Catalunha, na Universidade de Corona, né, na Galícia, desculpa, não na Catalunha, na Galícia. Foi diretor de Educação Ambiental do Ministério do Trabalho durante um bom período aí, e foi quem fez todo um desenho para fazer a população da cidade se envolver, ser capacitada para se sentir educadora ambiental, um projeto super positivo e um saldo muito positivo de tudo. Depois foi assessor especial do Ministério da Educação para a construção da política ambiental dentro do MEC, e é desse período que sai a decisão do Conselho Federal de Educação que todos os cursos de graduação, então todo mundo que está aqui pode cobrar do seu coordenador que tenha a questão da educação ambiental como uma questão transversal em todos, absolutamente todos os cursos de graduação. Tem lá uma decisão do Conselho Federal de Educação que quase ninguém cumpre e todos os pró-reitores fingem que não leu. Tem experiência na área de educação, com ênfase em educação ambiental, políticas públicas e planejamento de futuro na direção de sociedades sustentáveis. Participa desde dos anos 70, né, de entidades ambientalistas, de cidadania e de educação ambiental. É, com certeza, um militante fundamental do processo da construção dessa agenda ambiental no Brasil. De 85 a 88, foi docente no Departamento de Educação da Unesp, em Assis, e a partir de 88 ele passa a fazer parte do quadro docente da Exalc da USP, onde criou e coordenou o OCA, né, que é um laboratório de educação e política ambiental, que é uma referência nacional na área, e agora é um professor aposentado. Mas é uma peça-chave também na organização do Fórum Popular da Natureza, entre outras coisas, né? Questão da AMPEA, de outras coisas. Bom, bem-vindo, Marcos, é muito bom acabar essa disciplina com a sua fala, sempre é muito interessante. Beleza, obrigado. Antes de mais nada, obrigado, os meus agradecimentos a todo esse grupo que organiza essa bonita disciplina, né? Olhando o programa que a Gabriela mandou para mim, no começo, que eu queria participar de todas as aulas e no fim não consegui participar de nenhuma. E agora, ao final, para eu ter uma ideia, né, de tudo que ocorreu, eu fico impressionado com a oportunidade que foi de diálogo entre professoras e professores e entre estudantes de graduação e pós-graduação que aqui estão envolvidos. Essa decisão valente de vocês diante de um cenário de dificuldades que nós vivemos, né, dificuldades para os professores universitários cada vez maior, né, de excesso de aula, ter que manejar todos esses meios virtuais, né, de sair do nosso métier de sempre, né, comprometendo inclusive os nossos finais de semana para poder continuar a fazer pesquisa, publicação. Nós estamos trabalhando 80 horas por semana. E aí vocês tomarem essa decisão firme de construir uma disciplina oferecida todo semestre, trazendo essa oportunidade de diálogo entre pesquisadores de áreas diversas, entre estudantes de áreas diversas, é absolutamente louvável, e eu fico muito feliz de ter sido convidado para estar com vocês nesse último encontro de uma trajetória que me parece deve ter colocado muita pulga atrás da orelha, muita minhoca no solo fértil dos pensamentos de vocês, para que a gente possa hoje fazer uma reflexão instrumentalizada por toda essa trajetória, né? Pensarmos a educação como ela pode estar a serviço de todas essas provocações que vocês receberam, ou qual educação pode ser sintonizada com tudo isso que foi dito.
Então, antes de eu fazer algumas provocações e ouvir de vocês sugestões nessa direção, eu quero primeiro corrigir a Emília, que não foi no Ministério do Trabalho, foi um ministério que dá muito trabalho, mas era o Ministério do Meio Ambiente, que hoje dá Desculpa, mais trabalho ainda falar nesse ministério. eu nem vi que eu Não, falei isso, mas desculpa. foi um ato falho, né? Porque dá muito trabalho esse ministério, a gente ter concebido, eu lembro, né, no processo preparatório da Rio 92, antes da eleição do Collor, na realidade, nos diálogos para o programa de governo do Tancredo Neves, que a gente tinha a esperança que o Tancredo simbolizasse não só um retorno à democracia no país, mas uma implementação de demandas e questões que já eram fortes na sociedade, já batiam na nossa porta, dizendo a questão ambiental não pode ser esquecida ou maltratada como os militares têm tratado, né, durante a ditadura. E toda a esperança que nós depositamos no programa que o Tancredo implementaria, né, já se viu frustrada, mas já trazia essa questão ter ou não ter um Ministério do Meio Ambiente. Depois, quando o Collor de Mello nomeou Lutzenberg, né, o querido ecologista Lutzenberg, para ser o seu ministro do Meio Ambiente, com todas as contradições que a gente via no governo Collor de Mello, parte do movimento se dividiu, né, criticando Lutzenberg por ter aceito, né, dourar a pílula. Tanto é que poucos meses depois o Lutz foi demitido ou se demitiu do governo Collor, porque percebeu a farsa que estava se montando. E a história se repete na forma de tragédia, né? A gente, agora em 2017, 2018, reivindicamos que não fosse extinto o Ministério do Meio Ambiente, ainda dentro dessa lógica de que, apesar de considerarmos a questão ambiental transversal, seria importante ter assento no conjunto de ministros, né? No conjunto de ministério, existir o Ministério do Meio Ambiente, para promover, para incentivar a transversalidade da questão ambiental. Mas a gente sabe que não só não se consegue isso, né, não se conseguiu e tem sido difícil conseguir essa perspectiva de transversalidade da questão ambiental em toda a esplanada do Ministério, ou em todas as secretarias estaduais de governo, ou em todas as secretarias municipais do meio ambiente, como também nesse caso de 2018 para cá, 2019, 2020 e atualmente, nós temos uma farsa de Ministério do Meio Ambiente, né? Um ministério que efetivamente é do trabalho, que dá muito trabalho esse ministério, porque nós ficamos com a tarefa tripla, né? De existir um ministério, dele transversalizar e de ele não ser uma farsa, não ser uma correia de transmissão, uma engrenagem de transmissão dos desejos desenvolvimentistas a qualquer custo do Ministério da Agricultura. Hoje não sei nem se dá para falar em desejo desenvolvimentista, né? O que existe é um desejo obscurantista, um desejo que não se coaduna nem com as piores perspectivas liberais que se delinearam em outras épocas e mesmo os sociais-democratas que se delinearam nos governos do PT. Né? Nós ficamos estarrecidos, né? Todos que fizeram e fazem críticas aos governos sociais-democratas que tivemos no Brasil, já nesse processo de redemocratização, não imaginavam que era possível ser tão pior, né, ou tão aquém das nossas reivindicações e desejos de melhoria dos governos que estavam instalados nesse período pós-ditadura. Então, eu aproveitei só a deixa para brincar com a Emília sobre a correção no currículo, para iniciar aqui falando que falar de educação ambiental nesse contexto, de todas as questões, de toda a problemática que vocês visitaram ao longo dessas 16 semanas, 15 semanas do curso Antropoceno, Desafios
da complexidade socioambiental, né, que eu fico muito feliz, foi inaugurado com a presença do meu primo, do Antônio Donato Nobre, que é um primo pelo qual eu tenho grande carinho e admiração, e sabendo da tônica que ele deve ter trazido na sua fala, né, e conhecendo vários de vocês que fizeram intervenções durante esse curso, eu sei que a tarefa que está colocada para nós de pensar, nesse último encontro, de pensar uma educação ambiental comprometida com a realidade do antropoceno, né, do chamado antropoceno, com a realidade do momento atual, uma educação ambiental comprometida com desafios de uma humanidade que se depara e compreende o que é a complexidade socioambiental, a interligação, a interdependência entre todos esses fenômenos que vocês analisaram, de poluição, mudança climática, erosão de biodiversidade, etc., não é qualquer educação que vai se debruçar sobre isso, que vai ter potência de intervir nessa realidade, nessa perspectiva das demandas que estão colocadas pela constatação que as diferentes áreas, as diferentes ciências fazem a respeito desse tema. E aí depois eu quero fazer uma provocação baseado numa releitura que eu estou fazendo agora do Bruno Latour, do Políticas da Natureza, quando ele nos traz o desafio de pensarmos as ciências e não a ciência, de pensarmos a política ambiental numa perspectiva de revisitar a nossa perspectiva de natureza. Mas isso a gente conversa um pouco mais para o final. Eu quero iniciar pedindo para a Gabriela projetar um vídeo que eu gravei há 1 ano atrás, aproximadamente. Foi uma live que eu participei com um grupo do Rio de Janeiro, uma organização lá do Rio de Janeiro, né, de comunicação nessa área ambiental, e no começo desse ano, nessa disciplina mesmo, nós projetamos, e eu me perguntei, né, será que mudou alguma coisa? Porque a realidade, a conjuntura está tão dinâmica e intensa que pode ser que tenha ficado ultrapassado. A análise que eu fiz foi uma live de 1h30, quase 2 horas, e o artista que me entrevistou, ele conseguiu reduzir essa 1h30, 2 horas de fala cansativa em um videozinho de 8 minutos, que eu peço para a Gabriela passar, para depois a gente conversar um pouco a partir disso. A urgência do momento que a gente vive hoje exige que nós tenhamos uma ação educadora ambientalista revolucionária, comprometida com mudanças culturais muito profundas. Não dá para ficar trocando 6 por meia dúzia, não dá para ficar dando retoques nesse modo de produção e consumo, nesse modo de ser e estar aqui no planeta. A humanidade toda precisa modificar o seu comportamento. E isso só vai acontecer com uma revolução, mas uma revolução cultural, uma revolução no modo de ser, no modo de estar aqui, nos valores, naquilo que nos motiva. E isso exige processos educadores. Você não faz revolução cultural com arma, você não faz revolução cultural com decreto, você faz revolução cultural com um processo educador profundo. E não é processo educador prescritivo, de professor falando, não joga papel no chão, ou coisa do tipo. Isso é a ponta do iceberg. O primeiro papel da educação ambiental, no meu ponto de vista, nessa perspectiva de transformação cultural, de promover uma verdadeira revolução nas nossas sociedades, é o de incentivar as pessoas a pensarem, é o de fazer aquilo que o Albert Camus falou no livro A Peste, a virtude, se a gente pode dizer assim, de um momento de doença, de um momento de pandemia, de um momento de dificuldades que estejamos vivendo, que é colocar tudo em suspensão, em termos de metas mais imediatas que se tem na vida. Eu quero comprar isso, eu quero comprar aquilo, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, e de repente você se perguntar, bom,
quem que eu sou, por que que eu existo, para onde que eu quero caminhar, quais são meus propósitos existenciais. Ao você se formular essas perguntas mais fundamentais, mais existenciais, você começar a se questionar em termos de necessidades materiais simbólicas, em termos de compreensão dos nexos de causalidade. Por exemplo, qual é a relação da pandemia com a extinção da biodiversidade, com a extinção de florestas? Como é que a pandemia e a degradação ambiental têm a ver com a degradação social, com a degradação humana? Como é que isso tudo tem a ver com o sistema político-econômico que a gente vive? A educação ambiental, primeiramente, pode e precisa incentivar as pessoas a pensarem, a se indignarem, a desnaturalizarem coisas que parecem óbvias. O Darcy Ribeiro tem um texto muito bonito chamado Sobre o Óbvio, onde ele nos incentiva a ver que nada é óbvio. É possível ser diferente. Não é óbvio a existência de serviço militar. Não é óbvio a necessidade de dominação de um ser humano sobre outro. Não é óbvio que nós tenhamos que comer carne. Tem muita coisa que é vendida como óbvio e não são óbvias. E o papel primeiro da educação ambiental é incentivar as pessoas a desnaturalizar as obviedades do cotidiano, a questionar e a se indignar com aquilo que é contra a vida, aquilo que leva à morte, leva à extinção da nossa espécie na face do planeta Terra. A partir daí, as pessoas veem um segundo objetivo para a educação ambiental, que é o das pessoas, ao desnaturalizarem, atuarem no sentido de um mínimo, de um patamar mínimo de existência para todos os humanos. Somos quase 8 bilhões de humanos e queremos conviver num planeta pequeno, não somos adeptos de nenhum programa de eugenia, de extinção em massa, de redução do tamanho da humanidade neste planeta. Então nós precisamos pactuar uma forma de vivermos em 8 bilhões de pessoas, um pouco mais, um pouco menos, conforme a pactuação for feita, e a partir daí definir prioridades. Então, quais são as prioridades? É terra, teto e trabalho para todo mundo, como o estadista, hoje um dos maiores estadistas no planeta, chamado Francisco, que ganhou o título de Papa, Esse cara colocou um mote extremamente importante da pactuação: terra, teto e trabalho para todos os humanos. Se todos os humanos tiverem terra, teto e trabalho, nós teremos menos violência, nós teremos menos gente dormindo na rua, menos pandemia, porque as pessoas tendo teto, terra para produzir, tendo trabalho, elas podem se cuidar melhor, elas podem ter água encanada em casa, pode ter saneamento, etc. Uma segunda tríade de pactuação acompanhando terra, teto e trabalho é saúde, educação e natureza. Todo mundo tem que ter acesso público, gratuito, à saúde, educação e natureza de qualidade. Natureza? Como? Saúde e educação todo mundo falava, mas e natureza? Hoje, mais do que nunca, se sabe que sem acesso à natureza, sem poder mergulhar no mar, sem poder ver a beleza de um coral, sem poder conviver com a natureza em qualquer lugar que ela esteja, inclusive a natureza interior, dialogar com o seu próprio organismo, a gente não terá saúde, nós não teremos outra perspectiva de vida. Nós temos falado de uma terceira tríade, que é participação, o direito à participação política, a participação em todas as instâncias, na família, no bairro, no time de futebol, comunicação, como um segundo direito fundamental dessa tríade, comunicação educadora, comunicação onde eu possa falar sobre a minha verdade, ouvir a verdade dos outros, e o terceiro, espiritualidade. Espiritualidade, alguns estranhos, mas eu não sou católico, eu não sou budista, eu não sou da Umbanda. Não, é espiritualidade laica, é espiritualidade compartilhada por ateus, agnósticos e religiosos de todas as filiações.
né? Esses direitos, estando disponíveis e acessíveis a todos os humanos, eles podem viabilizar transformações culturais profundas. Então, os grupos pactuarem quais são os direitos básicos, as questões básicas para que todos os humanos compartilhem desta aventura que é a nossa passagem pela Terra, o nosso amadurecimento nesse planeta Terra, ele é fundamental para a gente cumprir uma quarta dimensão aí da revolução cultural que eu estou falando, que é uma nova cultura da Terra, com T maiúsculo, da terra, com T minúsculo, e do território. É uma nova cultura que nos leve a pôr as mãos na terra, a cuidar das sementes, a não ter medo da vida, a viver simplesmente. Obrigado, Gabriela. É pena que não deu para ver em tela inteira, mas depois a Gabriela pode disponibilizar o link para vocês e vocês fazerem uma análise mais detalhada das questões polêmicas que eu levanto. Cada uma delas merece ser estranhada, ser lida com estranhamento. A própria proposição central relacionada a uma educação ambiental revolucionária. Então, o que eu estou enfatizando é que o momento atual de presença da espécie humana no planeta Terra exige transformações radicais. O processo educador comprometido com o ideário ambientalista, comprometido com a sustentabilidade socioambiental, o processo educador comprometido com uma transição para sociedades sustentáveis, ele precisa ser um processo que questione tudo e coloque a possibilidade e a necessidade de transformações muito profundas no nosso modo de ser e estar no planeta, no nosso modo hegemônico de produção e consumo. Então, esse primeiro ponto, sobre o qual eu falo com um pouco mais de detalhe no vídeo, me parece que seria interessante nós problematizarmos um pouco. O segundo ponto, né, dentro dessa perspectiva de antropoceno, desafios da complexidade socioambiental, é uma educação ambiental comprometida com a promoção da capacidade de cada um de nós fazer análise de conjuntura. Eu rio porque quando eu entrei na universidade, nos anos 70, a coisa mais chata que tinha era as assembleias fazendo análise de conjuntura. Era interminável a análise de conjuntura. Vinham os trotskistas e traziam a Nicarágua e não sei aonde mais, e não sei o quê, para compreender o planeta Terra, a geopolítica, até chegar na compreensão sobre a necessidade de transformações. Mas podemos tornar menos árido esse processo de fazer análise de conjuntura, mas precisamos recuperar a nossa capacidade de olhar criticamente para o momento que nós estamos vivendo. É não dar de barato, é não aceitar como algo que veio do céu e que não tem o que mexer. Né? Hoje tiveram 2 pessoas aqui em casa para fazer um trabalho e um deles sem máscara. E eu perguntei, escute, você não tem medo de se contaminar, né, ficando sem máscara, vindo trabalhar sem máscara? Ele falou, não, Deus me ajuda, eu tenho fé, Deus me ajuda. Né? Eu falei, mas você precisa dar uma colaboraçãozinha aí, né? Não dá para ficar esperando. Mas essas alternativas escatológicas existem aos montes, né? Seja porque a pessoa tem alguma fé religiosa, seja porque ela não tem condições de questionar com profundidade, ela recebe notícias falsas, ou ela fica tão indignada que ela não tem recurso para
tomar todos os cuidados, não tem água encanada em casa, não tem saneamento básico, não tem janela na casa, é obrigado a pegar ônibus lotado, tudo, que a pessoa fala, chuta o pau da barraca e se eu me contaminar, eu contamino mais um monte, né? Mas o processo educador ambientalista, comprometido com a superação dessa situação de degradação socioambiental que nós estamos vivendo, ele precisa se debruçar sobre isso e criar condições para que as pessoas olhem criticamente para a conjuntura que nós estamos vivendo. O fenômeno Bolsonaro, Trump, o fenômeno conservador no seu sentido mais perverso de globalização que transforma algumas partes do planeta em reserva de domínio, em reserva de produção de riquezas primárias para uma outra parte do planeta poder ostentar um modo de vida que eles desejam e que nós também desejamos, me parece que é passível de questionamento. Será que é óbvio que o Brasil precisava reprimarizar a sua economia nessa perspectiva que está sendo colocada, né, de sermos meros exportadores de commodities? Então, isso precisa passar pela análise crítica, pela reflexão. Certamente haverá disputa ideológica, né? O Olavo de Carvalho e outros, né, que dizem que nós somos adeptos do marxismo cultural, somos de esquerda, etc., etc., eles não deixam de ter razão. Nós temos, né, cada um de nós tem posição política, posição ideológica, posição religiosa, tem concepções, mas o que é o papel da universidade? É acolher essa diversidade de leituras e promover o contato com todas elas, o diálogo entre todas elas, para que cada um de nós tire ferramentas, elementos para atuar nessa realidade, no sentido de superar a degradação na direção da manutenção da vida, etc., etc. Eu diria que um terceiro elemento que eu penso desse pequeno vídeo, né, dessa reflexão feita há um ano atrás, é exatamente o título desse curso: Compreender o Antropoceno. Compreender a complexidade socioambiental, mas compreender especialmente no que tange as relações entre natureza, política e ciência. Aí eu falei para vocês logo de início que vale a pena dar uma revisitada ou uma visitada nesse livrinho aqui, Políticas da Natureza, que o Bruno Latour escreveu, né? Como fazer ciência na democracia. E o interessante da reflexão que o Latour colocou já há alguns anos atrás, acho que há uns 20 anos atrás, talvez ele tenha escrito esse livro, é a passagem da ciência para as ciências, né, no plural. É essa passagem forçosamente sendo realizada a partir de uma mudança de compreensão do que é natureza, do que é essa divisão que a modernidade trouxe entre sociedade e natureza, como duas câmaras distintas, né, e que fundamenta a política das cavernas, ou a política que o Platão, a concepção do Platão de política, né, a partir do mito da caverna. Ele traz o questionamento de nós, cientistas, como hermeneutas, como iluminados que vamos para o mundo das coisas, conversamos com os deuses ou conversamos com nós próprios, que compreendemos as coisas, e trazemos para a sociedade, para o mundo da falação interminável, né, das tragédias intermináveis, as luzes da ciência. E o Bruno Latour coloca
até onde eu consigo interpretá-lo, a importância, a necessidade da nossa humildade científica, da nossa compreensão que há diversas formas de compreender o mundo das coisas, e que esse mundo das coisas precisa e pode ser compreendido. Ele fala o mundo dos não-humanos, né, que fica até mais interessante, porque também dos outros seres vivos com os quais a gente compartilha o planeta. Não são só as coisas imateriais, né, não são só as coisas materiais inanimadas, mas são também os outros seres com os quais nós compartilhamos o planeta. E nós precisamos que todos os humanos tenham condições de fazer a leitura de todas as coisas, e construindo repertórios e possibilidades para que essas leituras sejam feitas em profundidade. Portanto, o desafio fundamental para uma educação ambiental comprometida com a construção da ecologia política, mas da boa ecologia política, não da ecologia política que continua fazendo a política da caverna ou das cavernas, é uma educação ambiental que empodera, que potencializa as pessoas para o diálogo, para emitirem a sua leitura. Aí o Boaventura, com a Ecologia dos Saberes, fala mais ou menos a mesma coisa, né? Ele nos instiga a construir uma estratégia política, né? Uma nova política que possibilite o diálogo entre todos os humanos. Alguns dirão, mas isso é utopia. Na realidade, a grande parte da humanidade quer ficar vendo o Domingão do Faustão, quer se alienar, não está querendo nada. Pode ser verdade, mas nós não podemos nos contentar com isso. Porque se essa grande parte da humanidade não se apoderar dos desafios que a ciência ou as ciências trazem à tona, nós vamos para o buraco com todo o nosso douto saber. Porque essa grande parcela da humanidade e dos não-humanos que não têm voz, se não forem contemplados na nova pactuação, nós não caminharemos nem com uma pequena parcela da humanidade. Eu não sou adepto das teorias eugenistas, né, então vamos pegar só os melhores, e muito provavelmente os melhores somos nós, pesquisadores e cientistas, né, e o restante a gente deixa, né, como peso morto, tira logo, né, para que a gente possa continuar a caminhar. Eu acredito que nenhum de nós, em sã consciência, nem eticamente, nem inteligentemente, considera possível essa alternativa de uma política de extermínio, né? Apesar que tem parcelas da humanidade, a própria teoria da imunidade de manada, né? Como é que o pessoal falava? Rebanho. De rebanho, imunidade de rebanho, está um pouco associada a essa compreensão, né? Deixa morrer os mais fracos, tudo, mas aí vai criando uma imunidade e os mais fortes sobreviverão. Então, me parece que isso é inadmissível, e se nós queremos e temos em mira chegar à totalidade nessa grande assembleia planetária para definir novas pactuações, nós precisamos de uma educação ambiental comprometida com o exercício dessa capacidade de estabelecer pactos, de estabelecer acordos. E esse exercício passa aí por um último ponto que eu quero chamar a atenção, a partir daqueles que eu levantei no vídeo de um ano atrás, que é o de planejar o agir educador para essa transição educadora, comprometida com mudanças culturais profundas em direção à sustentabilidade socioambiental, compreendendo que a sustentabilidade socioambiental é como uma utopia, que a cada passo que nós damos, ela se distancia mais um pouco. Ela não é que a ilha paradisíaca, que muitos dos atores históricos das religiões, da política e da ciência acreditaram, né, que você desenhava o paraíso, o nirvana, a gente chegaria ali e seríamos todos felizes. Não, essa utopia é algo para nos ajudar a caminhar. Essa utopia da sustentabilidade socioambiental, ela vai sendo construída cotidianamente, diariamente. O que nós precisamos é criar mecanismos de pactuação para caminhar
na direção disso. E aí se coloca a tarefa central para a educação ambiental, que é ter essa capacidade de planejamento que lide com as utopias, né, dos utopistas diversos e de cada pessoa, os sonhos individuais, mas lide também com a pedagogia que permite a enunciação e o diálogo sobre essas utopias e a pactuação, o caminho das políticas públicas que permitem exercitarmos na direção dessa utopia, superando os obstáculos que o quarto elemento da nossa pedagogia ou da nossa estratégia educadora ambientalista é o do conteúdo técnico específico que cada um de nós domina e que a gente deve colocar na cesta de diálogo para que as pessoas utilizem-os nessa nova pactuação. Então, em síntese, sobre o que eu estou falando, e aí eu recupero algo que eu falei há 6 meses atrás, na última aula dessa disciplina, que é o conceito da Hannah Arendt sobre a condição humana, que é o conceito de política dela, que é o de lidar com duas dimensões para fazer política. A dimensão da pactuação, o aprendizado do pactuar, e esse aprendizado do pactuar passa pelo conceito de diálogo, e aí a gente pode aprofundar o que é diálogo e como que a gente ensina as pessoas a dialogarem ou incentiva as pessoas a aprenderem a dialogar, ou cria condições para as pessoas aprenderem ou reaprenderem a dialogar. Certamente, elas não aprendem a dialogar com essa estratégia de distribuir arma para todo mundo, com essas estratégias calcadas na fé cega, né, na fé que simplesmente recita. Hoje de manhã eu estava numa reunião do meu laboratório e um jovem de 18 anos de idade, né, que descobriu o comunismo e está no Partido Comunista, ele fala, eu sou marxista-leninista e para mim, né, e fez, né, recitou toda a cartilha. Né? Eu acho lindo isso, eu acho que o menino está descobrindo, né, descobriu algo além daquilo que ele trouxe de casa, tudo, mas eu tenho plena fé que ele vai superar a compreensão que hoje ele tem do marxismo-leninismo como uma cartilha, ou como uma nova Bíblia, ou como o Alcorão, ou como qualquer outra verdade pré-fabricada. Pode ser que ele se apodere de tudo isso como repertório dele, fazendo os estranhamentos, etc. Mas o que eu estava querendo chamar a atenção é sobre a necessidade do nosso desafio educador ambientalista construir essa estratégia pedagógica que possibilite a visita às utopias e o aprendizado da pactuação na perspectiva da Hannah Arendt, que coloca um segundo elemento, além do aprendizado do pactuar, que é o aprendizado do perdoar. Né? E a Hannah Arendt, eu lembro até que há 6 meses atrás o Luiz Marques fez uma fala de estranhamento, né, nessa questão do perdoar. Pô, mas eu vou perdoar o Bolsonaro, por tudo isso que está sendo feito hoje, né? E a perspectiva de perdão que a Hannah nos coloca, pelo menos a minha interpretação da Hannah Arendt, que é uma autora complexa. Esses dias eu assisti uma palestra sobre a sua obra e o autor, o palestrante, né, que é autor de um livro sobre a Hannah Arendt, falava que a perspectiva dela de democracia se contrapõe à perspectiva de soberania. Né? E eu brado sempre a importância da soberania alimentar. E aí eu tentei entender o que a Hannah trazia com essa questão da democracia não comportar a soberania. Ela tem razão naquilo que ela está falando, né? Mas é uma perspectiva de compreender o conceito de soberania enquanto um conceito que está falando de autodeterminação sem considerar a interdependência. Nós estamos em sociedades complexas, nós somos absolutamente interdependentes, não dá para ser soberano. Nós somos
pela perspectiva democrática, dialógicos, e precisamos pactuar, precisamos negociar, dialogar. Então, uma perspectiva de democracia que, se por um lado questiona a soberania, pode nos qualificar essa nossa proposição, esse nosso mote de soberania alimentar. Soberania alimentar não é virar uma Albânia, né, a perspectiva albanesa de socialismo num país só, de não querer se relacionar com os outros países, de demonizar. Não, é ampliar a interdependência na perspectiva de construir a sua possibilidade de não depender de quem está te oprimindo. Então, você amplia o agricultor familiar, para ele ser efetivamente soberano, ele não vai ter que produzir tudo na propriedade dele, mas ele vai ter que ter alternativas para, se o comprador de algo que ele produziu estiver explorando, querendo pagar um preço aviltante, ele tem outras alternativas de compradores. Se quem fornece insumos para ele está cobrando um preço aviltante, ele tem alternativas de pegar outros insumos, ele precisa ter repertório para interpretar o solo, para interpretar a sua produção, interpretar o clima, para poder, então, na diversidade de dependências, construir a sua perspectiva de soberania. Fecho parênteses, porque eu estava tentando trazer o segundo conceito da Hannah Arendt para fazer política, que é o conceito de perdão, não o perdão que você toma um tapa na cara e dá o outro, e o estapeador continua te estapeando, mas o conceito de perdão no sentido de reflexão crítica, de análise dos erros, de compreensão que a gente erra, que os outros erram, mas que a gente pode, por meio da política, replanejar, né? Olhar para os nossos erros com criticidade, com amorosidade, mesmo que a gente tenha uma crítica profunda e uma pactuação no sentido de dizer, ó, daqui para frente você não brinca mais, né? Você não pode ser mais candidato, porque eu acho legítimo isso. Eu acredito que nas pactuações pós-nazismo foi muito importante ter se definido que partido nazista não tem direito de se candidatar a ser eleito. Só que muitos não se nomeiam como nazistas e continuam nesse modelo de democracia se candidatando e querendo implantar um tipo de ditadura fundamentalista que está muito distante das conquistas, né, que as sociedades democráticas fizeram. Mesmo que questionáveis, pífias, né, são conquistas do modo civilizatório que vem se implantando com a modernidade, ou pelo menos desde a Revolução Francesa. Eu estou vendo, eu vi duas séries, parte de duas séries sobre os vikings nos anos 600, 500, 600, 700, e outra sobre os Bois, né, a Mongólia, né, nos anos 1200, 1300, né, os descendentes do Gengis Khan tomando a China, né, e é uma barbaridade, né, o que se mata de pessoas, né, você fica falando, pô, mas como é que as pessoas jovens, bonitos, cheios de vida pela frente vão seguir o rei, seguir o seu chefe, o seu líder, e vão para o matadouro e morrem, né? Pô, será que nós evoluímos? Eu acho que pelo menos nisso nós evoluímos. Depois a gente vê algumas coisas acontecendo, parece que não evoluímos nada. Mudou um pouco o modo de guerra, né? Alguns chamam hoje de guerras híbridas, né? Mas a gente joga a nossa juventude para esse tipo de morticínio, que de forma mais grotesca, né, pelo menos na minha leitura, acontecia nos anos 600, nos anos 1300, com esses povos que eu mencionei aqui, mas que aconteceu há 60, 70 anos atrás, na Segunda Guerra Mundial, e acontece aqui cotidianamente, né? Os 530 mil mortos pela Covid, por uma absoluta, não sei qual palavra utilizar, né? Incompetência talvez seja muito fraco, né? Mas por uma absoluta estratégia de necropolítica, né? Como tem dito, né? É mais do que se matou em muitos lugares, em muitas guerras, né? Ou mesmo os homicídios
que ocorrem anualmente no Brasil, na casa dos 60 mil mortos, é maior do que a guerra da Síria, né, o que a guerra da Síria mata em 3, 4, 5, 6 anos. Né? Bom, eu acho que é basicamente essa provocação inicial que eu gostaria de trazer para vocês. E aí, se vocês quiserem algum desses pontos aprofundar, ou trazerem as reflexões de vocês nesse final de jornada sobre qual é ou quais são as tarefas que se colocam para o processo educador ambientalista diante desse quadro de complexidade socioambiental, me parece relevante, porque nós precisamos, no meu ponto de vista, e talvez seja essa a missão primeira da educação, é fazer a ponte entre a informação que nós recebemos, né, a grande quantidade de informação e capacidade de compreensão da complexidade socioambiental, compreensão do momento atual, e a nossa ação para superar esse quadro de degradação humana, de degradação ambiental, de degradação social que a gente está vivendo. Então, como é que nós vamos agir? Alguns ainda pensam em formar um partido clandestino, formar um grupo armado, ir lá tomar o poder. Pode ser que eles estejam certos, mas boa parte de nós faz a leitura que não há correlação de forças, não há caminhos futuros para uma tomada de poder com base na violência, que nós precisamos respeitar esse jogo democrático que está aí e superá-lo no sentido de democratizá-lo mais, de torná-lo mais radicalmente participativo, inclusive, etc. Se vamos nessa direção, nós precisamos de estratégia educadora que contribua para isso. Então, a minha provocação a vocês é nos debruçarmos sobre essa estratégia. Eu tenho vivenciado algumas tentativas nessa direção. Nós temos algumas turmas de cursos de especialização que formamos, né, para formar especialista em transição educadora para sociedades sustentáveis. Fizemos aqui dentro da Universidade de São Paulo, conseguimos fazer 2 turmas agora, nesse último período, desses últimos 4 anos, 5 anos, mas tirando leite de pedra, né, tentando manter o nosso compromisso com a universidade pública, gratuita e de qualidade, mas sabendo da sobrecarga de todos os professores e docentes da universidade, nós só colocamos como condição que o servidor público não tivesse remuneração nesse curso de especialização, e aí os servidores deram 2 horas, 4 horas, o tempo que era possível para eles, e contratamos um grupo de pessoas, de mestrandos, doutorandos ou já mestres e doutores que estavam desempregados para coordenar o curso, para fazer a coordenação pedagógica, etc. E aí cobramos dos participantes para poder fazer esse curso. Isso é muito difícil, porque uma é lidar com essa contradição. A gente criou um conselho de gestão democrático, com absoluta transparência do recurso, para um pouco desencargo de consciência em relação a tudo pelo que a gente tem lutado em termos de universidade gratuita. Mas, mesmo assim, esse ano nós paramos e agora estamos dialogando com as universidades da Bahia, né, as federais e estaduais da Bahia, para construir um processo em rede de formação de alto nível. Estamos pensando em especialização, mestrado profissionalizante e talvez doutorado oportunamente, que seja bancado pelo governo do Estado. Então, além do envolvimento do professorado, de servidores das universidades, que é sem remuneração, além do salário que já temos, ter o envolvimento de algumas pessoas profissionalmente, para reforçar até os quadros administrativos da universidade, que estão cada vez mais escassos, e o recurso para isso viria do governo do Estado,
né, o governo do estado investindo na formação de especialistas, mestres, doutores, em transição educadora para a sociedade sustentável. Estamos fazendo, né, ou refazendo esse desenho da pedagogia, de qual é a utopia, quais são os eixos formadores, com quais dimensões é importante trabalharmos. Aí depois, se vocês tiverem interesse, a gente conta com um pouco mais de detalhe. Eu só esqueci de colocar uma coisa, até a Emília não tinha elementos no seu relato da minha biografia. Eu sou professor aposentado, sênior, na Universidade de São Paulo, mas agora acabo de ser contratado para ser professor visitante na Federal da Bahia. Então, parte dessa minha nova aventura de desenho de um curso de formação de especialistas está relacionado a esse trabalho que eu começo a fazer dia 1º de agosto. Paro por aqui. Marcos, muito obrigada pelas reflexões aí. Bom, como de costume, eu vou começar com as perguntas do fórum. Deixa eu ver aqui o que temos. Então, vamos lá. Tem 2 perguntas do Gabriel Drago, dizendo, a primeira, é possível educação ambiental no Brasil sem reforma agrária? E a segunda, considerando a lógica de avaliação da produtividade acadêmica, pode a universidade brasileira resolver os problemas que acontecem no seu próprio país? Você está mutado. Gabriela, essa segunda deu uma cortada na tua fala, eu não entendi direito. Quer responder a primeira e depois eu faço a segunda? A primeira era sobre educação ambiental sem reforma agrária. É isso que eu tentei trazer no começo com aquelas 3 tríades, né? Terra, teto e trabalho, como sendo fundamental para fazermos esse processo de uma educação ambiental transformadora, promotora de mudanças culturais. E certamente para a realidade do Brasil, isso não é uma realidade planetária, mas para a realidade do Brasil é essencial a reforma agrária. Né? Termos o acesso à terra, e nós temos terra, nós temos condições de ter a continuidade do agronegócio, de gente continuando a ter bastante terra e ter terra para todas as pessoas que querem fazer a sua produção familiar, viver da terra. Né? Isso é o ideal? Não, não é o ideal. Talvez o ideal a gente vai mirando lá na frente. O que nós precisamos nesse primeiro momento é superar esse estado de iniquidade de ter tanta terra sem gente e tanta gente sem terra, mas a terra sem gente não é a floresta amazônica, a Mata Atlântica, são os 200 milhões de hectares de pastagem que nós temos no Brasil. Então, só nesses 200 milhões de hectares de pastagem maltratada, uma boa parte dela, daria para assentar toda a demanda que nós temos de pessoas, agricultores que foram expulsos para os bolsões de pobreza urbana nas regiões das cidades e neo-rurais, como eu, que estão querendo voltar para a terra, fazer uma pequena produção e que não tem terra, né? 1.000 metros, 2.000... Gente, nós estamos trabalhando na zona leste de São Paulo com um movimento ligado à Central de Movimentos Populares, de ocupação de prédios, pessoas que ocuparam um terreno de 55 mil metros, negociaram com a prefeitura, no governo Haddad, conseguiram a compra do terreno para fazer 900 moradias. Só que, entre ter o terreno e ter as moradias, vai mais um monte de luta, um monte de briga. Eles nos procuraram e falaram, nós queremos fazer horta agroecológica. Eles não disseram agroecológica, nós logo apontamos para eles. Vamos fazer horta e vamos trabalhar com representantes de 600 dessas 900 famílias para fazer horta em 55 mil metros quadrados dentro da zona leste de São Paulo, naquele caos urbano, vai ter a oportunidade da gente produzir alimento de qualidade disponível, e inclusive esse tipo de movimento é muito bonito, a generosidade, eles querem produzir não só para eles, mas eles querem produzir para distribuir cesta básica, alimento de qualidade para essa população de periferia. Então,
certamente é necessário fazer reforma agrária de diversas formas. E reforma agrária não é só distribuir terra e dar, mas é reforma agrária com a perspectiva agroecológica, com a perspectiva de produção de alimento de qualidade, de acabar ou reduzir gradativamente a utilização de agrotóxicos, adubos químicos, etc, etc. E aí o saber acumulado ou a ser desenvolvido dentro das universidades tem que fazer isso. Não dá só para a gente falar, não, enquanto não tiver reforma agrária, não terá educação ambiental. A educação ambiental vai se dar, inclusive, no processo de reforma agrária, que é o que o MST faz. O MST criou uma escola de agroecologia e agrofloresta, Egídio Bruneto, no extremo sul da Bahia, no município de Prado, Itamaraju, e essa escola de agroecologia e agrofloresta, resultado da luta camponesa, ocupando grandes porções de terra de eucalipto, está transformando a paisagem daquela região, não só na prática, mas também na perspectiva cultural, de compreender que a agroecologia é muito mais do que mudança de técnica de plantio. A agroecologia traz um outro ideário junto a si. E a Escola de Agroecologia e Agrofloresta trabalha essa perspectiva junto a agricultores que não tinham mais esse costume, ou estavam desenraizados, ou estavam no campo, mas plantando mamão com agrotóxico, plantando café com agrotóxico, e agora estão tendo a oportunidade de pensar em agricultura multifuncional, em circuito curto, em economia solidária, e tantas coisas que parece charme universitário, mas que pode estar no repertório dessa população. Isso é fazer educação ambiental junto com a reforma agrária, e não esperar a reforma agrária para depois fazer educação ambiental, ou vice-versa, fazer educação ambiental para ela conquistar a reforma agrária. Tá, a segunda pergunta era o seguinte, considerando a lógica de avaliação da produtividade acadêmica, pode a universidade brasileira resolver os problemas que acontecem no seu próprio país? Por favor, leia de novo, Gabriela. Eu vou tomar o cuidado de anotar, aí a gente ouve, se tiver mais questões, e aí eu respondo em bloco. Tá, é que essa é do Gabriel ainda. Tem mais uma aqui, ou duas, acho, mas são de outras pessoas. Essa aqui era, considerando a lógica de avaliação da produtividade acadêmica, pode a universidade brasileira resolver os problemas que acontecem no seu próprio país? Essa daqui estava relacionada a essa primeira que você respondeu sobre a reforma agrária, acho. E mais do que isso, né? A lógica de produtividade acadêmica não contempla trabalhos de extensão. Eu, nos meus 3 primeiros anos de universidade, teve uma votação que foi 6-5, os 5 professores titulares, 4 professores titulares, mais 1, votaram contra a minha recontratação, a minha continuidade na universidade, porque eu fazia muita atividade de extensão universitária e era muito irreverente. Então, ainda, 30 anos passados, isso mudou um pouco, mas ainda é hegemônica essa lógica de produtivismo, de publicação em revista Qualizar, de não envolvimento, né? Quem se envolve muito com movimento social, com questões mundanas, não é um cientista sério. Então, é difícil. Mas a gente tem exemplos maravilhosos, né? Essa pandemia tem mostrado pesquisadores engajados, comprometidos, indo a público, falando sobre questões que estão no seu repertório científico, de profundidade no seu campo, e assumindo posições políticas, né? Então, acho que é possível, é mais difícil, mas é possível. Só comentando rapidinho sobre isso, agora a gente vai ter goela abaixo a questão da curricularização da extensão, não sei se você está sabendo, mas a partir de 2023, né, todas as atividades de graduação têm que ter uma componente de extensão. Na verdade, 10% das atividades de graduação tem que ser de extensão. Então, de uma forma ou de outra, a extensão vai passar a ter que ter um papel mais importante nas universidades como um todo.
Vou passar para a próxima pergunta, do Frederico Salme. Gostaria que você, Sorrentino, argumentasse um pouco mais sobre estes horizontes utópicos mais realistas. Quais os caminhos na dimensão das políticas que nós, como cientistas cidadãos, podemos agir com uma eficácia mínima? Você está mutado de novo. Legal, desculpem. Essa utopia realista, Frederico, talvez o nosso grande desafio, né? Como é que a gente, sem deixar de enunciar, eu estou envolvido com a construção de um programa de governo para São Paulo agora, e a tônica da maior parte dos consultores, né, das pessoas que vêm da academia para dar sugestões para o programa de governo, é que precisa superar essa aridez do discurso político, o discurso político precisa ser portador de utopias, portador de sentidos mobilizadores para as pessoas. Não dá para fazer essa política de 6 por meia dúzia, etc. Né? E uma parte das pessoas que estão lá fala, mas não dá para a gente ficar nessa enunciação de utopia sem olhar concretamente a privatização do Banespa, né? Ou a privatização disso ou daquilo, ou o modo de funcionamento das secretarias, etc. É uma tarefa bastante difícil, mas eu acredito que a educação ambiental ela tem essa oportunidade de dialogar com esses dois campos, o da utopia e o da realidade. E ao fazer esse diálogo entre a utopia e a realidade, construir estratégias pedagógicas, inclusive, que permitam... Eu não sei se eu captei toda a tua pergunta, Frederico, mas é o que me ocorre agora, tá comentando. E a outra pergunta dele é: e quais as dicas para falarmos e mediarmos rotas de saída com fascistas neoextrativistas? Eu não sei, Frederico, não sei. Eu confesso que é muito difícil. O exercício que eu tenho feito é o do diálogo, né? Até onde o meu estômago, o meu fígado permite. Mas eu tenho rompido um pouco o meu silêncio e o meu distanciamento dessas pessoas, né? Com os familiares eu não consegui romper o distanciamento. Mas com os não familiares, eu tenho procurado compreender, tenho perguntado. Eu acho que uma estratégia básica para instituir pontes de conversação é a compreensão do diálogo eu-tu, né, do diálogo buberiano. É a instrumentalização que o Isaacs, o David Bohm, né, que é um físico, Gabriel, que elaboraram a respeito de como é que a gente cria espaços dialógicos, espaços nos quais as pessoas criem um irresistível desejo emancipatório. Então, aí é não ir com a agenda fechada, mas ir com a agenda aberta para que você não se omita naquilo que você acredita e conhece e estuda, mas também você não deixe de ouvir o que o outro conhece, estuda, pensa. Eu tenho um colega de departamento, eu morei em República com ele, né, logo que eu vim trabalhar aqui em Piracicaba, ele é olavista, ele acredita no Olavo de Carvalho, e é um homem maravilhoso, inteligente, competente, culto, mas ele acredita. Um dia ele me falou que tinha nojo do Paulo Freire. Bom, eu me distanciei durante 4, 5 anos dele, né, porque eu não consegui engolir aquilo que ele falou. Mas depois eu falei, mas eu vou jogar fora toda essa relação que eu tive com ele em função dessa desavença. Eu tenho que compreender melhor por que ele, sendo um ser inteligente, né, porque se fosse outra situação, talvez não desse para conversar. E eu tenho retomado, né? É difícil. Outro dia a gente fez uma conversa de corredor e acabamos alterando os ânimos, mas em seguida a gente, por e-mail, voltou a falar sobre o nosso bem-querer mútuo. Não sei se vai ser possível, mas eu acho que é necessário, se há algum
caminho é o caminho do diálogo. Eu não vejo outro possível. E como é que a gente operacionaliza o diálogo? É criando espaços de oportunidade para cada um trazer a sua posição. Esses espaços, o Habermas fala, né, sobre a ação dialógica, nessa perspectiva de você não ter uma agenda prévia, de você se encontrar para conversar, que é o que acontece na mesa do boteco, às vezes, entre amigos que têm opiniões muito diversas, falam tudo o que pensam e vão compreender, vão construindo uma compreensão da lógica do outro, da perspectiva do outro. O problema é que o tempo urge, né? A emergência do momento que a gente vive não comporta muito dar tempo ao tempo para as coisas irem se esclarecendo. Então, com eles, né, com essas pessoas que pensam muito distintamente de nós vamos construindo essa estratégia dialógica para ter convergências lá na frente. Mas conosco, nós também precisamos aprender a dialogar. A direita tem os think tanks conservadores que interferem na política planetária por meio da sua organização. Na esquerda, nós temos muita dificuldade. As próprias fundações dos partidos têm dificuldade de dialogar dentro da fundação, dentro dos vários intelectuais, militantes que estão dentro da fundação do partido e entre fundações de partido. Cristiana levantou a mão, desculpe. Não, me veio essa experiência tua, Marcos, você estava falando, né, de um colega de departamento e tal. Eu tenho tentado trabalhar, né, nas relações familiares e de pessoas próximas que eu admiro, inclusive, né, mas que têm essas visões tão distintas das nossas, principalmente nesse momento político que a gente está vivendo aqui no Brasil. E você tinha usado a palavra perdão, né, na sua fala anterior. Eu acho que tem uma outra palavra que ajuda aí, para mim, que é a questão da compaixão também, entende? Da gente ter um pouco mais de humildade e entender que o outro também está falando de um lugar, né, que ele tem uma experiência dele, que ele tem toda uma não desconsideração do outro, porque é aquela história, geralmente a gente joga o bebê com a água da banheira junto, né? Então, conseguir separar, né, todos nós somos feitos de luz e sombra, como a gente fala, né, e conseguir olhar para o que o outro tem de luz também, né? Porque é o que você falou desse teu colega, tem muita coisa boa, vocês têm uma vivência, tem uma história, né? E tem coisas que não estão se alinhando. Mas essa é uma dificuldade, daí a gente está falando, né? Você está falando do processo de educação ambiental, etc. E a gente que trabalha com a questão da governança, de gestão também de ambiental, estar aberto ao diálogo, né? Se chegar por uma conversa sem já vir com as armas, mas ir mais de coração aberto, mas é fundamental para conseguir construir alguma coisa, né? Para a gente bem fechado, se você só pensa naquilo, né? A minha verdade é a verdade universal, a gente nunca vai caminhar, e ao contrário, é por isso que a gente, né, gera os conflitos que geramos, as guerras que geramos, etc. Enfim, me surgiu isso de trazer um pouquinho mais. Legal, Cristiana. Sim, É isso, nessa direção, a gente intui que há fertilidade nesse caminho. Qual é a dosagem dele, como é que ele vai nos possibilitar não cairmos no velho jargão, somos todos irmãos, vamos dar as mãos, não temos diferença, é outra coisa, né? Então, temos que ir exercitando para ver até onde que dá para trazer parte dessa população. Eu tenho uma impressão que a questão da religiosidade
de boa parcela da nossa sociedade está relacionada a negligências que nós acumulamos no tratamento da ciência e da política. A abrir espaço para essa dimensão do existir relacionado ao metafísico, ao subjetivo, e contemplar e acolher no fazer científico e no fazer político é muito importante para que isso não seja sequestrado por aqueles que fazem política conservadora, reacionária, fascista, etc. Mas também não sei como fazer isso. Fazer uma complementação, porque eu gostei muito do vídeo na hora que você falou da espiritualidade, e da espiritualidade dos ateus, a espiritualidade dos agnósticos, né? Mas eu acho que é bem... gostei muito da forma que você colocou, porque eu acho que é bem por aí, né? Essa conexão aí com o universal que passa de céu e inferno, né? Para sair dessas coisas que está na natureza, nessa conexão nossa. Eu, particularmente, gostei bastante. Tem uma tese de doutorado que foi orientada pelo professor Pedro Jacob, da USP de São Paulo, chamada Espiritualidade Laica e Educação Ambiental. Eu fui da banca, uma tese muito bonita, muito bem feita, vale a pena fazer uma leitura, foi defendida na Faculdade de Educação da USP. Pessoal, eu vou abrir agora para perguntas. Quem tiver perguntas e quiser ir levantando a mão ou comentários, se quiser discutir. Estou vendo que tem mais perguntas aqui no fórum. Peraí, deixa eu só ver. Tem mais uma pergunta aqui do fórum, da Pamela. Fiquei interessada quando a professora Emília falou sobre educação ambiental de forma transversal nas graduações. Você poderia, por favor, falar um pouco mais sobre essa lei, para nos dar referências de como podemos cobrar isso dos nossos programas nas universidades? Essa perspectiva da transversalidade da educação ambiental, assim como a perspectiva da transversalidade da questão ambiental em todos os órgãos públicos ou em todas as políticas públicas, é muito antiga, está ligada à origem, né, do diálogo da questão ambiental enquanto política, enquanto processo formador, etc. A sua realização, a sua materialização já é algo muito mais difícil, né? A própria definição, né, que está nas diretrizes curriculares nacionais, estava nos PCNs, né, nos parâmetros curriculares nacionais, na época do Fernando Henrique Cardoso, está presente na Lei da Política Nacional de Educação Ambiental, ela tem sido experimentada sobre como fazê-la, como executá-la, né? A nossa legislação, inclusive, abre espaço para, no ensino superior, na educação superior, nós termos disciplina de educação ambiental, disciplina sobre ecologia e meio ambiente, abordando como vocês estão abordando aqui a questão ambiental. No entanto, a compreensão dos estudiosos da área é que a educação ambiental só virará cultura, né, se ela estiver transversalmente em todo o currículo, né, compreendendo o currículo aí não só como disciplinas, mas em todo o processo formador do estudante universitário, da sociedade como um todo, e das escolas também. E isso tem várias estratégias. Por exemplo, o NEPAM, o Núcleo de Estudos e Pesquisas Ambientais da Unicamp, já nos anos 70, 80, acho que 80, né? Assim como o CDF na UNB, foram precursores de uma estratégia de trabalhar a questão ambiental não de forma departamental, não de forma isolada. Então, é uma perspectiva a mais. O Laboratório de Educação e Política Ambiental que eu criei aqui, que nós damos o nome de OCA, né? Para lembrar as OCAs indígenas, o trabalhar coletivamente, circularmente, etc., ele é inovador em termos de estrutura universitária. Eu lembro quando a gente começou a nos apresentarmos como laboratório, as pessoas, mas o que tem? Tem microscópio, tem lupa, por que é um laboratório? Qual que é a diferença de uma sala de reunião?
né, o que vocês têm e fazem lá. Então, são tentativas de transversalização. Nós investimos muito, inclusive minha tese de doutorado é sobre isso, né, é a educação ambiental transversalizando por meio dos grupos de extensão universitária. Eu sempre interpretei nesses grupos de extensão universitária uma oportunidade ímpar de construção dessa cultura educadora ambientalista, por eles serem dialógicos, autogestionários, promoverem autoanálise, né? Uma meninada em plena idade de querer fazer coisas, se encontrando, dialogando, vendo problemas, trazendo saber técnico especializado, saber científico especializado que esses jovens têm acesso para o diálogo com outros, para tentar resolver um problema. Então, ensino por solução de problemas, estudos do meio, são diversas técnicas que vão nos ajudando a transversalizar a educação ambiental dentro da universidade. O encontro de docentes me parece o elemento nevrálgico desse processo, porque todos os outros avançaram, mas grupos interdisciplinares de docentes que fazem programas educadores ambientalistas dentro da universidade são raros, né? Eles acabam não tendo tempo, ou as vaidades não permitem todos sentarem juntos e eleger uma problemática e definir uma estratégia de intervenção nessa problemática que traga o conhecimento diverso que tem, mas a legislação abunda, tem legislação sobrando, tem normas, com esse governo está reduzindo. Eles têm, inclusive, atuado no âmbito da desnormatização, né, do passar a boiada que o infeliz falava, era nessa direção, era de acabar, inclusive, com a normatização fértil e positiva que nós temos no Brasil. As diretrizes curriculares nacionais, né, quando eles assumiram, já o Temer, e depois, uma das primeiras iniciativas que eles tiveram foi atacar a proposta de Base Nacional Comum Curricular, que era mais avançada, e eles reduziram ao ponto de praticamente tirar a existência da educação ambiental de dentro da base do ensino médio, e no ensino fundamental aí, permanece, mas com muito menos características positivas, avançadas, com diretrizes que apontam para isso que nós estamos conversando aqui. Luiz, pode falar. Oi, Marcos. Muitíssimo obrigado por essa segunda belíssima aula que você deu. A outra já foi grande, foi muito marcante, e essa igualmente. Eu acho que o que você disse é da maior sabedoria e acho que efetivamente um marco para nós, como docentes, e para nós que estamos fazendo esse curso e para os alunos também. O que eu acho que talvez eu enfatizaria dentro desse discurso, bom, são duas coisas. Uma que você já disse, que é o problema da urgência, o problema da emergência. Quer dizer, o tempo não está mais a nosso favor, está contra nós, e isso é um imenso complicador. Mas eu acho que nem você nem eu temos resposta para isso. Basta a gente constatar esse fato. É um fato cruel, todo dia que nós protelamos isso que você chamou de uma revolução cultural. Mais difícil vai ser depois que essa revolução, uma vez que ela seja efetivada, seja eficiente, porque nós teremos contra nós elementos cada vez mais poderosos, independente da nossa vontade, alças de retroalimentação, pontos de inflexão, tipping points, etc, etc. Bom, agora, eu acho que um outro elemento que eu acho que seria muito interessante a gente talvez enfatizar é que me parece que há uma admissão teórica, mas não prática, de que é preciso que a universidade se avizinhe, se aproxime dos movimentos sociais. E eu acho que nós teríamos muito mais a aprender do que ensinar com os movimentos sociais.
E quando eu falo movimentos sociais, eu falo de todos os movimentos sociais, desde aqueles que sejam MST, MTST, mas movimentos pequenos, inclusive, movimentos que estão ali para tentar conservar uma praia, conservar um riozinho, um riacho, etc. São inúmeros, são, eu diria, milhares, Brasil afora. Claro que existem os maiores, claro que existem as grandes ONGs internacionais, Greenpeace, etc., mas há um contínuo que vai desde o pequeno até esses mais internacionais, que eu acho que tem uma compreensão, mesmo que não seja categorizada do ponto de vista teórico, mas tem uma compreensão do que está em jogo, que é muito mais avançada do que os partidos de esquerda, que é muito mais avançada do que a maioria esmagadora dos professores, inclusive dos que estão trabalhando nessa área. Então, eu acho que uma questão que me parece que é muito importante para a gente avançar, a Gabriela está falando agora 10% de extensão, isso seria magnífico, eu vejo isso com muito bons olhos, mas eu acho que uma das questões que me parece que poderia ser um grande desafio para a Unicamp, não digo só para a Unicamp, para a universidade de forma geral, mas aqui no nosso caso, é uma maior conexão com esses movimentos. Quer dizer, não se trata de chamar pessoas do MST para dar aula, não é essa a questão. Não é essa a função delas. Mas se trata, a meu ver, de tirar proveito dessa possibilidade. Você falou que você pertence você trabalha no Frente Popular da Natureza. Eu tive bastante contato com o pessoal do Frente Popular da Natureza, não posso dizer que eu trabalhe com eles, mas tenho um contato muito continuado com eles, a Emília também, de resto. E eu vejo que, sei lá, as conversas que eu tenho tido, por exemplo, com o Gilmar Mauro, que não é um acadêmico, mas que tem uma capacidade de compreender a realidade que, para mim, é uma aula contínua. Entende? Então, eu acho que essa ruptura, essa paredinha de vidro, na teoria, todo mundo fala, não, vamos aprender assim, mas na prática não está acontecendo. Quer dizer, acho que seria importante que a gente tenha efetivamente uma nova disponibilidade, uma percepção da importância para a universidade de um contato mais contínuo, mais imediato, mais continuado, né, com os movimentos sociais. Eu acho que essa talvez seja vamos dizer assim, o obstáculo que nós temos que superar no momento, em termos de universidade. Não sei o que você acha. Completamente de acordo, Luiz. A professora Eda Tassara, que é uma professora emérita da universidade, no alto dos seus 80 anos, ela teve numa mesa redonda aqui com o Gilmar Mauro, e quando terminou a mesa, ela confessou para ela, Marcos, esse homem é um intelectual orgânico da maior qualidade, a fala dele é compreensível e profunda, né? E assim como Gilmar Mauro tem inúmeros quadros, inúmeras pessoas dentro dos movimentos sociais com as quais a gente aprende cotidianamente. A universidade precisa e pode, e os movimentos precisam dessa cooperação das universidades. Então, a gente poderia melhor formar a nossa universidade, né, os nossos jovens, nós próprios, né, nessa relação mais orgânica. Eu estou tendo a oportunidade de ter alguns professores, alguns colegas da Unicamp atuando junto no Marielle Vive, aqui em Valinhos, né, aí em Valinhos, perto de vocês, né, e eles ficam impressionados como que é fácil trazer o seu conhecimento técnico específico para a solução de problema de mais de 500 famílias que estão acampadas numa área de 32 hectares, que nos coloca o desafio de como fazer o assentamento com produção agrícola em 32 hectares somente. E aí tem uma professora da área de arquitetura e urbanismo, tem gente da área de saúde, etc., fazendo essa relação de troca, né? Aprendendo com o desafio, envolvendo estudante universitário, mas são poucas essas experiências. E a universidade é aquela história da mão esquerda e da mão direita, né? Por um lado fala, não, é importante, etc., por outro lado, dá na cabeça, né? Quando nós trouxemos o MST para uma aula no gramado central da Exalc para demonstrar como é que eles fazem os barracos, né? Não furamos o chão, tomamos cuidado de não furar o gramado, tudo montamos o barraco para
as pessoas, né, que estavam participando da semana universitária compreenderem e ali dialogarem sobre o que era. Tomamos uma sindicância da universidade, dizendo que a gente estava incentivando o MST a ocupar o terreno, a invadir o terreno da Exalc. Então, esses contraditórios vão estar muito presentes, mas eu acho que vale a pena. Isso que a Gabriela ou a Emília, não sei, relatou, a Gabriela, né, dos 10%, pode ser muito poder, pode se tornar uma estratégia burocrática das piores, mas pode, né, tendo esse quadro de docentes sintonizados que tem dentro da Unicamp, eu acredito que pode ser uma boa alternativa para fortalecer o próprio trabalho docente, né? Exatamente. Bom, tem outra pergunta aqui no fórum do Dênio Pimenta Macri, ao Marcos Sorrentino. Considerando a obra de Bruno Latour, Jamais Fomos Modernos, você considera referencial antropológico para o conhecimento e aprimoramento das questões humanas a melhor formação nos trabalhos em educação ambiental? O Dênio, eu não sou especialista em Bruno Latour, inclusive a gente deliberou no nosso laboratório agora para aprofundar e pegamos 3 obras, né? Essa que eu mostrei, Políticas da Natureza, Jamais Fomos Modernos, e uma terceira obra que uma professora que é especialista em Bruno Latour se dispôs a nos ajudar a aprofundar no pensamento dele. E ela vem em setembro, nós estamos definindo uma data em setembro, para nós estudarmos com ela o Jamais Fomos Modernos e mais uma outra obra. Mas do que eu compreendi a partir do Políticas da Natureza, o papel da antropologia é fundamental nessa desconstrução da perspectiva de uma ciência única e tonitruante, né? Na construção de uma compreensão das ciências como possibilidade de fortalecer a política, fortalecer o diálogo, a inclusão. Aí o Bruno Latour traz a questão da Câmara Alta, da Câmara Baixa, com outras características do que a da política das cavernas. Tem um pensamento bastante complexo que vale a pena a gente aprofundar, mas eu, desculpe, Dênio, não tenho repertório para falar mais sobre o Latour e essa perspectiva antropológica do seu trabalho. Pessoal, volto a abrir, então, aqui as perguntas. Alguém mais tem algum questionamento, algum comentário que gostaria de falar com o Marcos? Se ninguém tiver mais nada... Ah, bom, Cristiana. Na verdade, porque acho que a gente está fechando essa disciplina, né? Depois dessa caminhada toda e agora com essa explanação tão magnífica do Marcos, né? Da trajetória dele, dos trabalhos que ele fez, essa compreensão dele de como engajar, né, a sociedade nessa reflexão e como tem vários jovens aqui, Marcos, eu acho que, na verdade, assim, se você tiver que deixar uma mensagem-chave aí para os nossos alunos, né, em termos, assim, e agora? Daqui para frente, depois de eu ter visto tudo isso, né, como agir daqui para frente? O que você deixaria aí para os nossos alunos? Eu inverteria a tríade que a Vandana Shiva coloca de conselho para a juventude, né? Colocando o terceiro conselho que ela dá para a juventude em primeiro lugar, não ter medo.
né? E aí o Krishnamurti já falou sobre a questão do medo como sendo o principal elemento obliterador do processo de aprendizado, da construção do sujeito integral, etc, etc. Então, não ter medo, encarar a realidade como ela é. E como esses jovens vikings, ou da Mongólia, iam, né, para a guerra, para a luta, vamos... na pior das hipóteses, a gente aprende com os erros, com os desacertos, etc. Então, não ficar... Isso não significa não ter cuidado com a pandemia, não tomar todos os cuidados possíveis para você continuar aprendendo, para você não ser refém da primeira valeta que aparecer. Mas não ter medo é algo que a gente precisa trabalhar interiormente. Nós somos criados para ter medos diversos. Então, enfrentar... Né, eu vi um vídeo recentemente sobre os traumas, né, a sociedade de traumas, a sociedade... aquele livro, O Mínimo Eu, já antigo, do Lasch, já falava isso, né? A sociedade moderna é uma metralhadora de traumas. E tem um vídeo que eu peguei na internet recentemente, mostrando como é que trabalhar o trauma não é necessariamente descobrir aquilo que me traumatizou, mas o que eu fiz com aquilo que me traumatizou. Porque motivos para ficarmos traumatizados não faltam. Agora, o que a gente faz com essas coisas que nos traumatizaram, nos traumatizando, nos fechando ainda mais, é que importa ser enfrentado. E para fazer isso, me parece que é não ter medo de fazer essa arqueologia virtual do presente, esse mergulho em si próprio, conhecendo, né? Conhecendo-nos e potencializando-nos para o agir em sociedade. E os outros dois conselhos que a Vandana Shiva dá, que eu falo rapidamente naquele videozinho, é o de fazer com as próprias mãos, né? Recuperar a experiência de fazer com as próprias mãos, seja o almoço do dia, seja produzir o teu alimento, pelo menos o almeirão, o cheiro verde, né? O que for possível fazer o artesanato, fazer a coisa. E o terceiro conselho que a Vandana Shiva dá é o da cuidar da semente. É o cuidado com a vida, o cuidado com a unidade básica da vida, que é uma semente, simbolizando a importância do cuidado com o outro, o cuidado consigo próprio, o cuidado com os animais, o cuidado com as árvores, o cuidado com a vida de uma forma geral. Então, esses três conselhos da Vandana Shiva, no meu ponto de vista, nos potencializam para enfrentar tantas dificuldades que certamente nos levam à depressão, à vontade de jogar a toalha e falar, está aqui o meu bilhete de ingresso, eu estou fora, não estou querendo continuar. Mas, ao contrário disso, se nós compreendermos essa nossa passagem pela Terra, se você tiver uma perspectiva espiritualista, ou essa nossa existência no planeta Terra como uma oportunidade de aprendizado, porque não é bem material que você vai levar para baixo da Terra, né? O que você vai levar, se leva para algum lugar, no mínimo para baixo da Terra, é o conhecimento, né? É a sua construção, é o seu aprimoramento como ser humano, a sua capacidade de olhar para as coisas e ser feliz com elas, né? Ser feliz não nessa felicidade... Bom, não vou desandar a falar aqui, Cristiana, mas me parece que a Vandana, na sua sabedoria feminina e oriental, resume de uma forma muito feliz esses conselhos, com esses três conselhos para a juventude. Legal, muito obrigada. O filme que você falou é A Sabedoria do Trauma, que eu também assisti recentemente. Eu coloquei aqui no... Muito bom. Bom, né? Excelente. Também gostei. Ele tem horas que parece que ele vai cair no autoajuda, na coisa pior, mas ele consegue passar e nos incentivar a enfrentar os traumas, né? Muito bom. A Bárbara quer passar um recado. Bárbara. Oi. Fala. Dá para me escutar bem? Sim. Eu só queria comunicar, assim, passar para o pessoal, acho que está todo mundo bem interessado
em continuar se educando, em continuar discutindo e criando esses espaços, assim. E no próximo semestre vai ter o oferecimento de uma matéria que é Engenharia e Sociedade na FEEC. É uma matéria letiva que foi formulada agora nesse último semestre por alunos, com acompanhamento da coordenação e o professor responsável, que é o professor Gomes, da FEEC. E aí eu vou colocar o link aqui no chat, e aí quem quiser interesse, está aberto para todos os cursos. E aí a gente vai discutir um pouco, bem nessa forma horizontal, assim, de tentar discutir um pouco do papel social do engenheiro, da tecnologia na sociedade, e essa questão de que a tecnologia não é neutra, né? Que ela se relaciona com a gente e que devemos discutir sobre isso. Mas eu vou deixar o link ali e é isso. Obrigada. Obrigada, Bárbara. Apareceram mais 2 perguntas no fórum, Marcos. Vamos lá, é do Victor Mal. Ele fala assim: fica aqui minha gratidão ao professor Marcos e a todo o quadro de docentes que proporcionaram esse banho de conhecimento e exemplo de ambiente transdisciplinar. Segue minha pergunta. Como agente de uma organização socioambiental que hoje trabalha com sensibilização e educação ambiental, para pensar novas maneiras de ocupar o campo, como você enxerga a necessidade de desurbanização das cidades e a reocupação do campo diante de um quadro tão retrógrado da reforma agrária em um país que tem 85% de sua população vivendo em áreas urbanas? Em Piracicaba, é 98% da população vivendo em área urbana. E os 2%, especialmente os jovens que estão na área rural, querem vir para a área urbana. Uma boa parte deles enuncia esse desejo. Eu acredito que nós estamos num ponto de mutação, né? Num ponto de virada nessa história. Há entre a juventude muita expectativa, né, de produção, de pôr a mão na terra. Né? Pôr a mão na terra é terapêutico, né? As pessoas percebem isso. Então, podemos começar essa trajetória neo-rural no próprio urbano, ocupando terrenos, áreas marginais que hoje estão com entulho, que estão abandonadas, que não estão sendo utilizadas, ou mesmo praça pública, dialogando com a prefeitura, construindo um plano do que a gente chama de parque agrário municipal. Nós estamos encaminhando agora um projeto para a FAPESP de política pública de agroecologização do território de Piracicaba, na qual, né, no projeto, na proposta de política pública, se trabalha com a ideia de parque agrário municipal. Né? O parque agrário ele pode cumprir esses 2 papéis, né, de vivência próxima, né? A pessoa não tem que ir para a zona rural para ter uma experiência de plantio, e ao mesmo tempo de ser agradável, de poder por um banco, um jardim, uma forma. Eu acompanhei há muitos anos atrás uma experiência na zona norte de São Paulo, em Palmas do Tremembé, de uma ONG que ocupou uma área de praça pública na administração da Erundina, e conseguiu estabelecer diálogo com a prefeitura para que a praça pública mantivesse o seu caráter e o seu papel de praça pública e, ao mesmo tempo, tivesse um viveiro de produção de mudas de árvore. Esse movimento depois saiu plantando árvore por vários lugares de São Paulo, envolvendo o Desafio Jovem, a escola da região. Então, eu acredito que essa experiência de resgatar o rural, de resgatar a nossa vontade, porque não é fácil. A vida de agricultor, a vida do campo não é fácil. As escolas do campo, por exemplo, no Brasil, no período que eu fiquei no MEC, é estarrecedor os dados, são estarrecedores os dados sobre a situação da escola do campo, de falta de saneamento básico, de internet, de biblioteca, de tudo, até de parede, né? As escolas são absolutamente largadas. A saúde no campo é muito mais difícil, dependendo da região do Brasil, é quase impossível você ter acesso a tratamento de saúde. Tudo. Então, a tendência mesmo é 85%, 90%, 98% das pessoas no urbano. Agora, nós precisamos
precisamos de governos efetivamente comprometidos com a compreensão de que é insustentável esse modelo de todo mundo vivendo na cidade e sem pode ser até que a gente encontre modelos e caminhemos para isso de núcleos urbanos, com toda a vantagem que o núcleo urbano tem, mas com forte vivência rural, ou com atividades rurais dentro do urbano, né? Então, a própria divisão urbano-rural tem sido muito questionada pela literatura, mas essa experiência do contato com a terra, da produção, ela pode ser propiciada por outros modelos organizacionais. O que nós precisamos é de política pública que aponte nessa direção. Reforma agrária é uma, a agroecologia urbana e periurbana é outra, produção de mudas de ar. Plantar árvore é fundamental para o nosso país, para o planeta, né? Se há uma tecnologia simples de enfrentamento ou de ampliação da nossa resiliência às mudanças climáticas, é o plantio de árvore. Então, tem diversas estratégias que, se tivermos um governo progressista, no bom sentido da palavra progressista, ele vai estar investindo em recuperar o rural, entre aspas, aí, na vida de todos os urbanos, inclusive de pessoas que não querem sair da cidade, mas que vão compreender a essencialidade a própria nomeação das cidades onde nós moramos, de cidade de Campinas, cidade de Piracicaba, e não de município de Campinas, município de Piracicaba, vem nessa direção que foi se tornando óbvia de que a vida se resume à cidade. As pessoas ignoram. O Piracicaba é um município enorme. A maior parte das pessoas não conhece que nós temos um Pantanal dentro do município de Piracicaba. O encontro do rio Piracicaba com o rio Tietê forma, ao longo da jusante do Piracicaba, uma região pantanosa com tuiuiu, por exemplo, com diversos pássaros, aves dos mais distintos tipos. As pessoas ignoram. Tem um Pantanal em Piracicaba, tem essa região, né? Elas não... Será que nós conseguimos ter governos comprometidos com essa compreensão de que sem o rural nós não sobreviveremos? A própria questão da crise hídrica é uma boa oportunidade para recuperar essa compreensão da importância do município em sua totalidade e não só da área urbana, né? Eu acabo me perdendo falando demais, desculpem. Tá ótimo. Sim, gente, mais alguma pergunta? Algum comentário? Eu queria comentar só, Marcos, que depois da sua aula no semestre passado, eu passei a jogar todas as sementes, mas além das sementes, todos os restos de quando eu cozinho, né? Todas as sobras de alimentos eu jogo no meu jardim. Infelizmente, eu descobri que as minhas cachorras são bastante vegetarianas e elas comem quase tudo que eu jogo lá. Mas mesmo assim, eu continuo jogando. Legal, legal. Um minhocário em casa, Gabriela, é das coisas mais encantadoras. Um dos meus filhos quase dava nome para as minhocas, assim, de tão encantado que ele ficava quando ele tinha os seus, sei lá, 8, 10 anos de idade. Ele ia cuidar todo dia das minhocas, levar o resto eu morava em apartamento nessa época, né? E aí depois a incorporação desse composto, né, no terreno, plantar uma árvore, tudo, é de uma riqueza para a formação do jovem das mais significativas. É, muito legal mesmo. Eu tenho jardim, mas, bom, todas as árvores aqui foi a gente que plantou no meu jardim, mas agora já estão todas meio grandes, não tem muito mais espaço, assim, para... Mas, bom, só para finalizar, eu queria dizer que, gente, essas aulas, aproveitando, né, a pergunta aqui da Juliana, acho, né? As aulas do semestre passado dessa disciplina, que não foram iguais às deste, com algumas exceções, já estão no YouTube, eu deixei aqui o link, mas vou colocar na página da disciplina. As aulas desse semestre também já estão no YouTube até a aula 7, eu imagino que até essa aula aqui, provavelmente até agosto, já esteja no YouTube também. Então, estão os links para as duas playlists aqui no chat, mas eu vou deixar também no Classroom.
sim, gente, por favor, compartilhem para todas as pessoas que vocês acham que possam se interessar e para aquelas que não se interessem também. Compartilhem, porque a ideia dessa disciplina é essa, né? Passar essa informação adiante. Bom, da minha parte, eu queria agradecer a todos os meus colegas, a todos os alunos que participaram, a todos os palestrantes externos, ao Marcos, que é o palestrante externo de hoje. Foi ótima essa disciplina, e tem mais o semestre que vem com outros palestrantes, então serão novas aulas, tem aí um cronograma bem legal. Convido a todos, ou seja, se você já fez a disciplina, você pode fazer de novo, porque ela vai ser diferente. Você pode se matricular como ouvinte, né? Quem é da graduação e quem é externo, convido novamente a participar. Gente, vocês querem falar alguma coisa? Todo mundo aí? Matias? Todo mundo agradecendo aí, tá ótimo. Eu coloquei os fogos aqui para comemorar o fim de semestre. Ó. Então, um semestre longo, mais um semestre virtual, mas no fim das contas, né, Gabriela, as primeiras vezes que a gente conversou sobre essa disciplina, que a gente queria que ela tivesse um alcance muito grande. Como a gente poderia aumentar o alcance. E aí veio a pandemia e obrigou a gente a fazer tudo de maneira virtual, calhou todas as aulas estarem agora no YouTube. Então, acho que esse é um dos pontos positivos de estudo. Primeiro que a gente foi obrigado a aprender a fazer mais coisas de maneira remota, o que diminui um pouco a nossa pegada de carbono e de outras coisas também, mas também é uma oportunidade de disponibilizar mais material. Eu sei que está todo mundo meio... Agora tem muita coisa, né? Tem muita coisa disponível, mas eu fiquei muito contente de ver a edição que a física está fazendo, o Instituto de Física está fazendo com os vídeos, colocando um áudiozinho ali na entrada, tudo. Isso dá uma profissionalizada a mais nas aulas, e muito legal. Então, compartilhem mesmo vocês que fizeram a disciplina, se vocês gostaram e acham que tem um conteúdo importante, eu espero que sim, compartilhem com outras pessoas que por algum motivo não fizeram a disciplina, e acho que é uma boa maneira de propagar tudo isso que a gente conversou aqui durante o semestre. E agradecer a todo mundo aí pela contribuição, as palestras dos convidados, e acho que semestre que vem vai ser muito legal também, bastante coisa interessante na nossa listinha de palestras. Valeu, gente. Tchau, gente, até mais. Obrigada, viu, Obrigado mais uma vez, orientadores, foi muito bom estar com vocês. Obrigada, Silvia, também. Todos que participaram. E a Gabriela, principalmente, de liderar o esforço. E que esforço. E que esforço. Muito, muito obrigada, Gabriela. Não, obrigada a todos. Tchau, gente.